A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Com muita alegria e gratidão a Deus que eu volto aqui novamente para junto nós meditarmos na poderosa, gloriosa palavra do Senhor, o nosso Deus. Vamos meditar hoje em Êxodo, capítulo 17, somente alguns versículos da palavra de Deus, que nos diz assim: a água da rocha. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, indo de lugar a lugar segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e a nosso gado? Clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Que palavra gloriosa! Nós acabamos de ler aqui essa passagem bíblica que nos relata quando Moisés estava caminhando com o povo pelo deserto. E nós sabemos que deserto é um lugar difícil de se morar. Quando nós falamos em deserto, nós logo já pensamos: deserto é um lugar de escassez, deserto é um lugar árido, é um lugar muito difícil. Imagina aquele povo, tinha acabado de sair do Egito, atravessando o deserto. Moisés na liderança, conforme Deus tinha ordenado a ele, para guiar o povo, levar o povo. E ali houve até certa indignação. E quantas das vezes nós também indagamos, muitas das vezes perguntamos coisas que às vezes nós não temos resposta. Mas nós vamos falar hoje sobre essa indignação do povo com Moisés. Ele indagou Moisés: nós acabamos de sair da terra do Egito, lá a gente tinha de tudo, do bom, do melhor. Você trouxe nós para caminhar nesse deserto, para nós passarmos sede, nós, nossa família, nossos filhos, nossos gados. Você nos trouxe de lá, nos resgatou de lá, para nos trazer aqui, para nós morrermos, perecermos aqui, Moisés. Será que realmente Deus está nesse negócio? Quantas das vezes nós também indagamos, perguntamos: será que Deus está neste negócio? Será que realmente Deus está neste deserto? Será que realmente Deus está comigo? Está nessa decisão? E Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de metades. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é por completo. Deus, com Ele não tem meio termo. Com Deus é tudo. E muitas das vezes nós queremos culpar a Deus. Muitas das vezes nós queremos achar desculpa. Nós queremos achar muitas das vezes pretextos. Até mesmo por situações que muitas das vezes Deus está nos provando. Como Deus estava provando a fé daquele povo também. A gente sabe que deserto não é para a vida toda. Deserto só é um lugar de passagem. Deserto não é lugar de se morar. E eu não sei que deserto você está passando. Eu não sei que desafio você está enfrentando. Eu não sei qual é a tua indignação hoje aqui assistindo esse vídeo, perguntando: será que Deus está comigo mesmo? Por que me sobreveio tudo isso? Por que eu estou dessa forma?
Porque eu não consigo tomar uma decisão, uma posição? Será que realmente Deus está comigo? O Espírito Santo de Deus, ele fala de várias maneiras. E ele, através desse vídeo, está falando algo ao teu coração. Você que está indagando a Deus. Será que realmente Deus está com você? Será que Deus realmente está neste negócio? Deus está ministrando no teu coração hoje algo. Uma palavra que possa vir de encontro a essa queixa tua, a essa indignação tua. Deus é o Deus de respostas. E diz a palavra de Deus que o povo estava sem água. Estava ali reclamando. Estava já murmurando, levantando-se contra Moisés. E Moisés disse para o Senhor, clamou Moisés ao Senhor e disse: o que farei eu, Senhor, a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Tudo o que eu tenho feito, da onde que eu consegui tirá-los, trazer até aqui, já na metade do caminho, que farei eu a este povo? E o Senhor respondeu para Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciões de Israel e leva contigo a tua vara com que feriste o rio e vai. Eu estarei ali adiante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ali estava a resposta. Ali estava a ordenança. Ali estava o posicionamento. O que Moisés devia de fazer? Ele devia de passar adiante do povo. Ele devia de tomar uma posição. Não ficar ali parado. Diante de tudo, de toda aquela situação, de toda aquela indignação, de todo aquele levante, toda aquela murmuração. O que ele fez? Ele passou adiante. Ele usou de autoridade. Ele usou de estratégia. E muitas das vezes nós precisamos usar sabedoria e estratégias também para sairmos de ambientes, sairmos de situações até mesmo que desagrada a Deus. E diz a palavra do Senhor que ele passou adiante, tocou sobre a rocha para liberar o quê? Água. Água é o símbolo do quê? Do Espírito Santo de Deus. Aquele povo estava contendendo. Aquele povo estava insatisfeito. E quantas das vezes nós também estamos em situações também insatisfeitos, em situações adversas, em situações presos, em situações que a gente não vê saída, mas tem estratégia de Deus, tem sabedoria de Deus, tem graça de Deus, tem unção de Deus, tem poder de Deus. E assim estava na vida de Moisés. Moisés, ele tinha consciência. Ele não conseguiria levar o povo à terra prometida. Moisés tinha essa consciência. Se o Espírito Santo de Deus se retirasse dele, ele não poderia fazer nada. Mas quando o Espírito Santo de Deus toma a frente, ele abre porta onde não tem porta. Ele opera sinais, prodígios e maravilha. Não há porta fechada que ele não possa abrir. Não há barreira que ele não possa jogar por terra. Não há impedimento. Ele tinha consciência que só conseguiria falar porque Deus colocava as palavras na boca dele. Que seu rosto só resplandecia. Por quê? Porque tinha a glória de Deus, tinha a presença de Deus. E assim somos nós, no dia da adversidade, no dia da peleja, no dia da perseguição, no dia do levante, no dia da murmuração, das pessoas rodeia, murmura, levanta, aponta. Nós temos a presença de Deus. Nós temos sabedoria de Deus. Nós temos estratégia que vem do próprio Deus. E a palavra de Deus ainda fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Você já imaginou? Moisés, o homem mais manso da terra, e ter que passar por tudo isso? Por quê? Ele era manso. Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus na vida dele. E aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é manso. Ele ouve, ele pratica também. Ele não só ouve, mas pratica também os ensinamentos de Deus. Ele guarda também dentro do coração dele.
Ele é uma pessoa mansa, ele é uma pessoa humilde, ele é uma pessoa que ouve, ele é uma pessoa que observa, ele é uma pessoa que presta atenção, ele é uma pessoa que está atento a tudo à sua volta. Mesmo quando tudo diz não, ele está ligado, ele está atento à voz de Deus, à estratégia de Deus, à direção de Deus. Deus quer mudar a tua história. Deus quer fazer algo. No meio de tudo esse rebuliço, essa contenda, esse levante que você está passando, enfrentando, Deus, ele quer fazer algo, ele quer te dar estratégia e sabedoria. Começou aquele desafio em pleno deserto. Imagina, você em pleno deserto sendo perseguido. Você em pleno deserto, fazendo bem ainda, sendo ainda caluniado. Imagina você, a situação de Moisés. Em pleno deserto, ajudando o povo, direcionando o povo, pagando maior preço. E ainda o povo se levantando porque não tinha água para tomar. Imagina, se Moisés fosse outra pessoa, já tinha largado mão de tudo. Mas ele ouvia a voz de Deus. E quantas das vezes nós precisamos também ouvir a voz de Deus? Quantas das vezes nós precisamos obedecer também o chamado de Deus? Fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Por quê? Porque existe renúncia, e a renúncia ela dói. Renúncia não é para qualquer um, não. Renúncia dói. Você tem que renunciar a si próprio para se doar para outros. E aqui a palavra de Deus diz que Deus entrou com a providência. Foi neste deserto que Deus entrou com a providência. E é neste deserto que você está passando que Deus vai entrar com uma grande providência. Porque Ele é fiel. Passará os céus e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar. Ele é fiel para cumprir com aquilo que Ele te prometeu. E diz a palavra do Senhor que Moisés assim o fez na presença de todos. Ele foi e feriu a rocha e chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, se o Senhor estava no meio deles ou não. Tentaram o Senhor. Imagina, tentaram o Senhor, que é o dono de tudo. E Deus respondeu a Moisés, mesmo no meio da murmuração do povo, ordenando a Moisés que encontrasse uma rocha específica no Monte Horebe. E Moisés, usando a sua vara, bateu na rocha e a água jorrou, saciando a sede de todos. Essa ação de Moisés, usando a sua vara, significa um simbolismo cristão. Simboliza essa rocha, Cristo, que jorra a água cristalina. Nós devemos ter autoridade também, não somente de tocar na rocha, como Moisés fez, mas ter autoridade também nas palavras, autoridade também em ensinar, autoridade também em exortar quando é preciso exortar, autoridade em mostrar a palavra de Deus conforme ela é. Nós não venhamos estar somente atrás de crendices, nós não venhamos estar somente atrás de palavras vãs, palavras vagas, palavras vazias. Nós venhamos guardar os mandamentos do Senhor, que nós venhamos exercer o nosso ministério, por mais dificultoso que ele seja, que nós venhamos fazer com alegria, que nós venhamos fazer de todo o nosso coração, que nós venhamos ferir essa rocha na autoridade do Espírito Santo de Deus, na ousadia de Deus, mostrando para o povo que não é somente a água comum que mata a sede, não, mas a água que vem do trono de Deus. Essa jorra do trono de Deus. Quem beber dessa água jamais terá sede. Que você venha abrir os teus olhos espirituais, teus ouvidos espirituais, e saiba de uma coisa: ainda existe um povo ainda que não se dobrou a Baal. Que Deus vos abençoe. Eu te aguardo no próximo vídeo. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilha,
deixe o seu like, nos ajude a fazer a obra de Deus. Que Deus vos abençoe.